Salmo 128, quero convidar você para abrir sua Bíblia. Salmo 128. A partir do versículo 1, vamos ler o Salmo. Salmo 128, a partir do verso 1, vai nos dizer assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos reúne aqui como igreja tua, a igreja que o Senhor lavou, remiu com teu sangue e a tem sustentado por meio do teu Espírito e através da tua palavra. Que esta noite seja mais uma noite propícia para que isso aconteça. Que o Senhor nos alimente, nutra, nos edifique, nos abençoe com a tua palavra também. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? A gente costuma ouvir que temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, ter medo de Deus, mas temer ao Senhor, temer a Deus, é reverenciar o Senhor, ter respeito ao Senhor. Eu creio, sim, que temer ao Senhor inclui reverenciar ao Senhor, inclui respeitar ao Senhor, mas a percepção que tenho é que temer ao Senhor é isto, mas mais do que isto. O pastor Shed dizia que, a depender do que a gente faz, Deus sorri ou franze a testa. Deus sorrir ou franze a testa. Então, a gente está andando no nosso caminho, a gente olha para Deus, Deus está sorrindo, ótimo, é por aqui mesmo. Aí a gente dá um passo assim, Deus franze a testa e a gente diz, opa, volta. Porque o que Deus pensa para nós importa. Importa muito se Deus vai colocar, vamos dizer assim, uma carinha de emoji no retrato da nossa ação, se essa carinha vai ser uma carinha feliz, ou se vai ser uma carinha triste. E essa consciência vai determinando absolutamente tudo na nossa vida, não apenas se a gente vai vir no culto no domingo ou não, mas vai definindo os nossos passos, vai definindo as nossas decisões, vai definindo a forma como a gente trata o outro, define tudo na nossa vida. Isto é temer ao Senhor, é levar Deus a sério, não como Ele tendo uma opinião a respeito das coisas, mas a opinião dEle é o que de fato para nós importa e define, determina o caminho da nossa vida. O que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente faz, é para ter a sua aprovação, para ter o seu sorriso. Agora, o que esse Salmo de número 128 nos revela é que Deus nos chama
para o caminho do temor ao Senhor, não porque ele está muito preocupado em colocar carinha feliz nos retratos das nossas ações, mas ele nos convida, ele nos chama para o caminho do temor ao Senhor, porque o que ele mais quer, de fato e de verdade, é nos ver felizes. Ele não nos chama, venha para o meu caminho para você me fazer feliz. Eu já sou feliz. Eu aqui, com Cristo, com o Espírito, a gente já se resolve. O que você faz pode me entristecer, mas não vai me fazer ser menos. Agora, as tuas decisões em relação à minha palavra vão. E eu não quero que você perca nada. Eu não quero que você se diminua. Eu não quero que você experimente sofrimentos que eu nunca desejei para você. Eu quero que você experimente uma vida de verdade. E essa vida está no meu caminho. O que eu mais quero é te ver feliz. Agora, não é assim que, ok, Senhor, então eu vou andar no seu caminho, eu vou andar no temor do Senhor. Porque no final do caminho, depois que eu atravessar tudo, depois que eu me negar, depois que eu sofrer bastante, então vai ter lá no final do caminho, quando eu cruzar a linha de chegada, as bênçãos que vão me fazer tão feliz, a felicidade que eu tanto busco, finalmente eu vou encontrar. Como se fosse assim, um pote de ouro no final do arco-íris. Não é isso. Não é isso. Não é uma honra ao mérito. Parabéns, você completou a sua caminhada, está aqui o seu prêmio, está aqui o seu presente, está aqui a sua bênção, está aqui a sua felicidade. Não é isso. Mas que o Senhor já foi colocando nesse caminho os seus presentes, como dádivas, como graças, como bênçãos. E você vai encontrando estes presentes à medida que você vai andando nele. À medida que você vai andando nesse caminho, olha aqui um presente que o Senhor me deixou. Eu nem merecia. Olha um outro lá na frente, e outro lá, esse caminho está cheio de presentes. A pergunta é, que presentes, que bênçãos são essas que o Senhor já deixou no caminho para todos os que andarem nele? Que presentes são esses? Que dádivas são estas? Que bênçãos, porque o salmista vai dizer no versículo de número 1, bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Bem-aventurado aqui tem o sentido de feliz, afortunado, abençoado. Andou nesse caminho, será bem-aventurado, afortunado, feliz, abençoado. Que bênçãos são essas? Bom, uma primeira bênção é a bênção do autossustento. De poder comer do trabalho das mãos. Quarta-feira a gente estava falando sobre trabalho. E a gente viu que, na verdade, a Bíblia não diz que o trabalho é a fonte do nosso sustento. A Bíblia diz que a fonte do nosso sustento é Deus. Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 6, ele vai dizer assim, olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, a fonte do nosso sustento é Deus. Se eu perguntar aqui, quem aqui já ficou desempregado um tempo, mas Deus continuou sustentando? A fonte do nosso sustento é Deus. Agora, Deus determinou que o trabalho seja o meio, o canal do sustento, cuja fonte é Ele. Por isso, verso de número 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Porque o homem que teme ao Senhor comerá do trabalho das suas mãos. Dentre muitas razões, uma delas é que ele de fato crerá que o seu sustento deve vir do trabalho das suas mãos. Um dia minha filha me perguntou por que eu não jogo na Mega Sena. Papai. E aí eu disse para ela, porque Deus nos disse que o nosso sustento deve vir do suor do nosso rosto, do trabalho das nossas mãos. É do trabalho, o meio que Deus determinou para o nosso sustento. Então, se você tem um trabalho, você tem um meio de sustento, você tem uma bênção do Senhor. Agradeça a Deus por isto. É uma bênção para quem teme o Senhor. Uma segunda bênção que Deus coloca no caminho, no seu caminho, para todo aquele que anda nele, é você ser feliz. Você ser feliz, ainda que você não saiba. Deus te faz feliz, ainda que você não reconheça. Eu ouvi uma frase interessante, que dizia assim, sabe por que você não sabe o que quer? Porque você tem tudo. É por isso que você não sabe o que você quer. E isso me lembrou, 2 Pedro, capítulo de número 3, quando o apóstolo vai dizer assim, o seu poder, o poder de Deus, o poder de Cristo, já tem nos dado tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, Deus tem nos dado bênçãos materiais, sim, suficientes para uma vida digna. Paulo, certa vez, vai dizer assim, olha, se você tem o que comer e o que vestir, você já pode estar contente. E Ele tem nos dado bênçãos espirituais também suficientes para termos uma vida que o agrada. Ou seja, nós temos de Deus recebido absolutamente tudo. Tudo. Absolutamente tudo. A questão é se a gente reconhece. Lembra de Adão e Eva? Pergunto a vocês, irmãos, o que eles não tinham? Eles tinham tudo. E mais. Mas eles foram colocar os olhos na única coisa que não tinham. E não é porque precisavam, porque você viu qual foi o final da história. Não é porque eles precisavam, eles queriam, mas não é porque eles precisavam. O que eles precisavam, eles já tinham. E não era pouco. Mas eles colocaram os olhos justo na única coisa
que Deus lhes disse não. E você viu o final da história. É assim que o mal tem conseguido, de fato, fazer muita gente que é feliz, mas não sabe, de fato infeliz. É a mesma estratégia há milênios. É fazer a pessoa tirar os olhos de tudo que ela tem, não importa o quanto tenha, nem o que tenha, e fazê-la colocar no que não tem. E esse, o que não tem, não é, tenha certeza, o que ela precisa. Então, tome muito cuidado, tome muito cuidado. Peça a Deus hoje mesmo a graça do contentamento, porque estar contente não significa que você não possa ter mais, mas que você já pode estar contente, a fim de que você não engrosse a fila daqueles que dizem hoje, eu era feliz. Você acredita que eu era feliz? Mas você acredita que eu não sabia? Que coisa. Não dá valor ao que tem, vai em busca do que acha que precisa e perde até o que tem. Eu era feliz, não sabia. Deus já tem te dado tudo. É o que a Bíblia diz. Agora, uma outra bênção. Você não terá um lar perfeito, mas você vai ter um lar que vai te trazer muita alegria. Porque o salmista vai agora focar na casa desse homem que teme ao Senhor. E é interessante é que ele entra com a câmera ou com o seu celular para filmar a casa desse homem. Interessante é que ele não vai filmando as coisas. A única coisa que ele diz é que essa casa tem uma mesa. É a única coisa que ele retrata. Ó, tem uma mesa nessa casa. O foco da filmagem são nas pessoas dessa casa. A alegria dessa casa não reside nas coisas, mas está nas pessoas. Ele vai dizer que essa casa tem uma mulher feliz. Versículo 3, em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. Videira, a árvore da qual vem a uva, da qual se faz o vinho, símbolo de alegria. É uma mulher feliz. Até porque qual mulher não vai ser feliz se tiver um esposo que teme a Deus? Agora, porque a mulher é feliz, o homem também fica feliz. Você já ouviu aquele ditado, né? Mulher feliz, vida feliz. Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Então, aí ele vai falar agora dos filhos. Esses filhos, nessa casa, eles recebem 3 bênçãos, esses filhos aqui. Uma das bênçãos é que eles têm os seus potenciais nutridos, porque o texto vai dizer, e teus filhos como brotos de oliveira. Broto não é o que há de ser, é ainda um broto, mas já mostra o que vai ser. Não tem o provérbio que diz que a criança já mostra o que será?
Tem um pastor que diz que a sua primeira pregação foi num culto doméstico, feito em casa, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. Mal ele sabia que ia passar o resto da vida pregando. Era ainda só um broto, mas já estava sendo nutrido. Casa é lugar de nutrição de potenciais, sejam bons ou ruins. Casa é lugar de nutrição, de potenciais, por isso que tem hora que tem que podar o broto. Isso aqui não está bom. Isso aqui está bom, vamos nutrir. Vamos trabalhar, vamos investir. Agora, esses filhos têm uma segunda bênção nessa casa. Eles vão se tornando pessoas operosas, pessoas úteis, pessoas para quem não faltará oportunidades de trabalho. Porque eles são brotos de oliveira. Oliveira, você sabe, é a árvore que dá o que mesmo? Azeitona. E da azeitona a gente faz o quê? Azeite. E você sabe que na Bíblia o azeite era usado para o quê, irmãos? Quase tudo, se não tudo, era muito útil. Era para fazer sabão, era para fazer o óleo da unção, era para cozinhar, era para ungir reis, era para muitas coisas. Azeite era preciosíssimo, era quase como água. Então, serão pessoas operosas, pessoas úteis. Não serão apenas abençoadas, serão uma bênção em muitas áreas. Serão uma bênção não só para as nossas casas, mas para a casa de outros, bênção para a cidade, bênção para o mundo. E estes filhos vão ter prazer em estar na sua casa. Porque está dizendo aqui que esses brotos de oliveira estão ao redor da tua mesa. Para quê ir buscar em mesas alheias e mesas complicadas o que tem com fartura em casa? Quem aqui já teve a experiência ou já ficou sabendo de filho assim que fala, eu vou embora dessa casa? Vocês já tiveram alguém aqui? Arruma as malas e sai mesmo, mas ele só atravessa a rua, fica lá na esquina esperando. Aí depois volta. Tá certo que ele fica lá esperando a mãe ir, conversar, falar, né? Não vou voltar não. Lá no fundo ele está, cadê o meu pai que não vem me buscar? Cadê minha mãe que não vem aqui me dar uma bronca? Porque ele não quer ficar lá fora, ele quer voltar, ele só quer atenção. Agora é verdade, tem uns que realmente vão. E vão atraídos por mesas perigosíssimas. Infelizmente. Porque usam do seu arbítrio, do seu poder de decisão, de dizer sim aos desejos que ele deveria dizer não. E vão longe. Agora, um consolo é, se foram ensinados no caminho, poderão voltar, porque conhecem o caminho. Lembra do filho pródigo? E como se não bastasse todas essas bênçãos, irmãos, ainda dá para ver uma última. Uma vida mais longa.
uma vida mais longa. Essa sexta-feira a gente estava lá no grupo, aí uma das perguntas do grupo era, você deixou alguma coisa depois que você conheceu a Jesus? E a intenção nem era essa, mas as pessoas começaram a falar dos vícios que foram deixando. Teve lá um testemunho de uma pessoa que antes fumava 3 maços de cigarro por dia. Mas agora está liberta. Jesus a libertou. E agora, essa pessoa tem muito mais chance de viver mais. De se cumprir o desejo do versículo 5 e 6, que diz assim, olha, o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Quem são os filhos dos filhos? Netos. Eu não sou avô, mas eu conheço nessa igreja uns avós bem babões assim. Eu acho que devia se fazer um estudo, uma pesquisa, para a gente entender por que avô, avó, no seu normal, né? Nas condições normais, gostam tanto dos netos. Porque assim, nas condições normais, avô e avó, eles querem fazer pelos netos tudo que eles não conseguiram fazer com os filhos e pelos filhos. Parece que é uma segunda chance de ser feliz, sabe? Aí, eles estragam. Porque eles dão doce na hora errada, dão refrigerante. Esses dias eu fiquei sabendo que a minha mãe, quando meu filho tinha 4 anos, colocou ele no colo dirigindo. Só porque ele queria. Só fiquei sabendo agora. Então, vó, tem essas coisas. E agora, se eu mandar um questionário para esses avós, com um monte de perguntas, uma delas assim no meio, você é uma pessoa feliz? Eu não sei o que ela responderia. Mas quando estão com os netos, são. Ainda que, quando os netos vão apontando no portão, possam brincar, foi embora o sossego. Mas chegou a alegria. Não é assim, irmãos? Em muitas casas é assim. E é interessante que alguns vão observar que o verso 4, que está no centro do Salmo, diz assim, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Esse verso é o verso central do Salmo, dando a entender que o temor do Senhor está no centro de uma vida abençoada e feliz. Então eu te pergunto, você já está andando no temor do Senhor? Você já entendeu que Deus não te chama para o caminho dEle por nenhuma outra razão, senão porque Ele está interessado na sua felicidade? Você já entendeu isso? E aí você livremente vem para o caminho dEle porque você não desconfia mais das intenções dEle. Você já se rendeu. Você já sabe que Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Então você começa a andar pela fé. Começa a andar, de fato, confiando no Senhor. Você diz, eu já estou andando no caminho do Senhor. Já estou no temor do Senhor. Mas eu ainda não tenho todas essas bênçãos que foram relatadas que estão nesse caminho. Bom, quem sabe essas bênçãos não são as próximas? Que Deus deixou no caminho. E você andando nele, ainda vai encontrar. Então persevere,
continue, porque como a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.